E aí, pessoal, beleza? Um recadinho rapidinho aí para vocês aí. É, quando começar a copiar, quando começar a assistir o vídeo, dá uma pausa nele, copia a matéria no caderno, tá? Copia os exemplos, acompanha passo a passo, né? Se não entendeu, volta um pouco o vídeo, tá? Tenta fazer aí. Mas se tiver com dúvida também, e aí é só dar uma ligada no WhatsApp lá, tá? E aí eu dou um atendimento aí, né? Até personalizado aí. A pessoa liga, vai ter um atendimento só, né? Aluno e professor, tá? Mas não deixa de tirar as dúvidas, não. Pergunta. É importante aí, né, nessa nossa recuperação, o máximo que você puder absorver, né, das aulas online. Eu sei que você está em casa, eu estou em casa também. Logo, logo, se Deus quiser, a gente já vai estar na escola de novo, todo mundo, tá? Mas antes disso aí a gente tem, né, que tocar a nossa vida aí, tem que continuar aprendendo, tá bom? Então, esse é o nosso recadinho aí para vocês aí, tá? Uma boa aula para vocês aí e qualquer dúvida é só chamar, beleza? Falou, um abraço. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá? Aqui agora a gente vai fazer a multiplicação das matrizes, tá? Para fazer a multiplicação, a gente tem que seguir algumas regrinhas aqui. Ela é tranquila, tá? Ela dá um pouquinho de trabalho só, mas não porque é difícil, é só para trabalho, mas ela é muito fácil, tá? Primeira coisa, nós temos aqui, de exemplo, duas matrizes, tá? Matriz A e matriz B. A matriz A, ela tem, vendo aqui, ela tem uma, duas, três linhas, tá? Então vou marcar aqui, ó, três linhas e tem uma, duas, três, quatro colunas. Então ela tem três linhas, quatro colunas. É uma matriz do tipo 3 por 4, tá? A segunda matriz, ela tem uma, duas, três, quatro linhas. Vou colocar desse lado aqui, tá? Já já vocês vão ver por quê. Em vez de colocar aqui, vou colocar aqui. Então a matriz 4 por uma, duas colunas. 4 por 2, tá? Tem aqui uma matriz da ordem 3 por 4 e uma de ordem 4 por 2. Antes da gente começar, a gente tem que verificar se a matriz se dá para fazer a multiplicação, tá? Para fazer a multiplicação, o número de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz, certo? Então vamos lá. Essa é a primeira regrinha para a gente verificar. Então a gente vê aqui, ó, nós temos uma, duas, três, quatro colunas, tá? Temos aqui quatro colunas. Na segunda matriz nós temos uma, duas, três, quatro linhas, certo? Tá vendo? Então os números do meio aqui são iguais, tá? Quatro colunas da primeira, quatro linhas da segunda, certo? Se são iguais, ok, a gente pode fazer, tá? Aqui é também, eu vou explicar mais para frente também, mas aqui a gente já consegue verificar qual vai ser o resultado, que tipo de matriz vai ser a matriz resultado, a matriz produto, né? Resultado da multiplicação das duas, tá? É simples, ó. Produto aqui, o número aqui, o primeiro e o último número, né? O primeiro desse lado e o último desse lado, eles já vão dizer para a gente qual matriz que vai ser montada. Ó, esse número 3 aqui e esse número 4, número 2 aqui, tá? Esse 3 vem aqui, ó, o 3, e esse 2 vem aqui, ó, 2. Prontinho. Vai ser uma matriz 3 por 2, que é a matriz que a gente vai montar com o resultado dessa multiplicação, tá? Então a primeira regrinha para multiplicar, é, relembrando, tem que ter o mesmo número de colunas, né, da matriz. Do outro lado, tem que ter o mesmo número de linhas. Se a matriz aqui tem três colunas, aqui vai ter que ter três linhas, tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos, ó.
Digamos aqui que a matriz tenha duas colunas, certo? Então, na outra matriz, obrigatoriamente tem que ter, para poder resolver, tem que ter duas linhas, tá? Ou aqui nesse exemplo. Tem uma matriz aqui, ela tem uma, duas, três colunas. Na outra matriz, para a gente conseguir resolver, tem que ter uma, duas, três linhas, tá? Aqui pode ter duas colunas, quatro. Mas o importante é que tenha três linhas. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui pode ter 5 linhas, 6 linhas, mas tem que ter 3 colunas. Tudo bem? E agora o que a gente comentou agora há pouco é isso, ó. A matriz resultante ou matriz do produto será montada de acordo com o número dos extremos das duas. Extremos é esse primeiro número e esse último número aqui, tá? Os dois números do meio servem para a gente verificar se ela é multiplicável ou não, tá? Como multiplicar? Aqui tem o primeiro exemplo, que a gente vai resolver já já. Então aqui nós temos uma, duas, três linhas, né? Vamos fazer a verificação, ó. Tem três linhas. Deixa eu pôr um pouquinho mais afastado. Tem três linhas por uma, duas, três colunas. Então a matriz da ordem 3 por 3. Vamos aqui para a segunda matriz. Ó. Ela tem uma, duas, três linhas. Então eu vou colocar desse lado aqui, ó, pertinho. Três linhas. Por uma, duas colunas. Tá? Linhas, né? Linhas igual linha de caderno. E colunas, né, em pé. 3 por 2, duas colunas. Vamos fazer a verificação, né? Vamos fazer a verificação. Então, essa daqui tem 3 linhas, né, 3 colunas. E essa daqui tem uma, duas, 3 linhas. Certo? Então, nessa verificação, já está certo. Deu ok. Ó. Beleza, as duas são o número 3. A matriz resultante, né, das duas, vamos ver como é que ela fica. Ó. Eu pego aqui o primeiro número, né, o 3, ó, pego o 3 e pego o último aqui, ó, que é o 2. Então vou pôr ele aqui embaixo, ó, 3, e esse aqui eu vou colocar aqui, ó, 2. Pronto. Então a matriz resultante desses dois vai ser uma matriz 3 por 2. Essa matriz que a gente tem que montar, certo? Como é que a gente multiplica? Deixa eu apagar isso aqui. Como é que a gente faz essa multiplicação? É assim, é simples, ó. Vamos lá. A gente pega aqui essa primeira linha, a gente vai multiplicar com essa primeira coluna, certo? Então, ó, primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Está aqui embaixo, ó. Primeira linha multiplica a primeira coluna, tá? Então, vamos lá, você vai multiplicar ó, o primeiro número com o primeiro número, segundo número com o segundo número, terceiro número com o terceiro número. Tudo bem? Então, a primeira a gente vai fazer. Ó, primeira linha, primeira coluna, né? É A11, né? Ó, o número na primeira linha, primeira coluna, certo? Esse vai ser o resultado. Agora, vamos fazer, depois disso, vamos multiplicar a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, vamos pegar a primeira linha com a segunda coluna, tá? E a mesma coisa. Você vai ver que é bem repetitivo algumas funções. Ó. A gente vai pegar o primeiro número com o primeiro, o segundo número com o segundo número e o último número com o último número.
tá? Então multiplicamos agora primeira linha, segunda coluna. Então o resultado vai ser na primeira linha e segunda coluna. É o A12, tá? Continuando aqui, já multiplicamos então a primeira linha pelas duas colunas, certo? Então agora a gente vai pegar, agora vamos pegar a segunda linha e multiplicar de novo pela primeira coluna, certo? E depois nós vamos multiplicar pela segunda coluna, tá? Então a segunda linha multiplica aqui, ó, a segunda linha multiplica pela primeira coluna e depois a segunda linha multiplica a segunda coluna. Tudo bem? E a mesma sequência, ó, primeiro com primeiro aqui, ó, primeiro número com primeiro número, segundo número com segundo número e terceiro número com terceiro número, tá? Agora nós vamos fazer, já multiplicou os dois, né? Depois que multiplicar de novo, a gente vai para a última linha, tá? A última linha, a gente vai pegar aqui, ó, a última linha e aí faz toda a operação de novo, multiplica pela primeira coluna e depois a gente vai lá e multiplica de novo, né, a última linha pela segunda coluna, tá? Então, nós temos aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, depois segunda linha, primeira linha, segunda coluna, depois a segunda linha multiplica a primeira coluna, depois ela multiplica a segunda coluna, depois a última linha, a terceira linha da primeira matriz, ela vai multiplicar a primeira e a segunda coluna também, tá? Então, ó, terceira linha, segunda coluna, A32. Segunda linha, primeira coluna, A21. Lembra da nossa matriz genérica? Se você quiser, você pode até montar ela, tá? Para você se orientar. Nesse caso, ela é genérica, né? Que é 3 por 2, que é o resultado, mas ela poderia ser 2 por 3, ou sei lá, 4 por 5, 5 por 4, tá? E aí a quantidade de elementos você coloca de acordo com a matriz resultante aqui. Tudo bem? Agora a gente vai começar a fazer o exemplo. Então, para multiplicar aqui, né, eu só trouxe para o lado esquerdo, né, aqui as informações. Eu copiei novamente a matriz aqui, né? Nessa matriz a gente já tirou, né, as informações, que é uma matriz 3 por 3 multiplicando a matriz 3 por 2, tá? Colocou aqui as ordens uma do lado da outra, a ordem de uma matriz, a ordem da outra. Já conferimos aqui que ela tem, a primeira matriz tem a mesma quantidade de colunas que a segunda matriz tem de linhas, né? Tem 3 colunas a primeira, tem 3 linhas a segunda, então dá para fazer. A gente sabe também, usando os números das pontas aqui, que vai ser a matriz resultante 3 por 2. Então, a matriz que a gente vai montar fazendo a multiplicação, a gente vai colocar os números na matriz 3 por 2, certo? Então, vamos lá começar a multiplicar. Vou pegar aqui, multiplicar a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vou pegar aqui a primeira linha vezes a primeira coluna, certo? Deixa eu abrir uma matriz aqui embaixo para a gente colocar os valores. Então, eu vou pegar e multiplicar o primeiro número vezes o primeiro número. Então, vai ficar 1 vezes 3. Mais, sempre de uma multiplicação para outra, sinal de mais. Então, vou pegar o segundo número com o segundo número. Ó, 0, 0 vezes 2. Mais o último número com o último número. Mais 2 vezes 1. Certo? Então, multiplicou todos os números. Então, a gente já resolveu aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna, tá? Agora, vamos fazer aqui a segunda linha. Primeira linha, segunda coluna. Então, deixa eu só apagar aqui. Para a gente fazer tudo certinho aqui, ó. Então, vou pegar agora a primeira linha de novo, só que agora
vou multiplicar com a segunda coluna, tá? Então, primeira linha, segunda coluna, vou colocar os resultados aqui, ó. Então, mesma coisa. 1 vezes 1, 1 vezes 1, que é o primeiro número, mais 0 vezes 2, 0 vezes 2, mais, e aqui o último número com o último número, 2 vezes 3, tá? Então, já fizemos aqui, multiplicou a primeira linha pelas duas colunas. Então, agora nós vamos continuar. Agora nós multiplicamos essa, vamos multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Então, vou pegar segunda linha com a primeira coluna, né? Então, mesma coisa. 3 vezes 3, 3 vezes 3, mais menos 1 vezes 2. Número negativo a gente coloca entre parênteses aqui, que depois tem que usar a regra de sinais, vezes 2, mais 1 vezes 1. Certo? Agora vamos multiplicar aqui pela... Deixa eu colocar aqui, né? Já fizemos agora. Agora a gente vai fazer a segunda linha vezes segunda coluna, tá? Multiplicamos pela primeira coluna, agora vamos multiplicar pela segunda coluna. Então vai pegar 3 vezes 1, né? 3 vezes 1 mais menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 mais 1 vezes 3. Ok? Então já multiplicamos agora a segunda linha pelas duas colunas. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a terceira linha. Multiplicar ela pelas duas colunas. Então vamos pegar a terceira linha e a primeira coluna. Aí eu vou pegar 0 vezes 3. 0 vezes 3 mais menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2 mais 4 vezes 1. 4 vezes 1. Certo? Agora vamos lá. Multiplicar agora pela segunda coluna. Então, vou pegar 0 vezes 1. 0 vezes 1 mais menos 2 vezes 2. Menos no parênteses. Menos 2 vezes 2 mais 4 vezes 3. Certo? Então, nós fizemos todas as multiplicações aqui, né? Das linhas e as matrizes, certo? Agora, o que falta fazer? Agora é só efetuar as operações, tá? Só efetuar. Vou abrir aqui a matriz aqui embaixo. Peraí, ainda não. Deixa eu só... Vamos fazer os exercícios. Vamos calcular os resultados primeiro. Aí a gente monta ela aqui embaixo. Ó, 1 vezes 3, 3. Mais 0 vezes 2, dá 0. Qualquer número multiplicado por 0, né? Dá 0. Mais 2 vezes 1. Mais 2 vezes 1, 2. Tá? Agora faça a soma. 3 mais 0, 3. Mais 2, 5. Tá? Achamos o primeiro resultado aqui da A1, 1. Agora vamos aqui para o segundo aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Deixa eu já fazer a continha. Mais e menos dá menos, multiplicação. Então vai ficar menos 1 vezes 2, 2. Então, menos 2, mais 1 vezes 1, 1. Tá? Então, ó, 9 menos 2, 7. Mais 1, 8. Agora vamos para a terceira aqui. Ó. 0 vezes 3 dá 0. Mais e menos dá menos. 2 vezes 2, 4. 4. Mais 4 vezes 1, 4 vezes 1, dá 4. Mais 4. Então, ó,
0 menos 4, menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Cancela, né? Mais 4 menos 4, cancela. Então, já achamos os valores da primeira coluna. Agora, vamos multiplicar aqui da segunda coluna. Vai ficar 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes 2 dá 0. Mais 0. Mais 2 vezes 3 é 6. Então, mais 6. Então, ó, 1 mais 0, 1. Mais 6, 7. Agora embaixo. 3 vezes 1, 3. Mais e menos dá menos. 1 vezes 2, 2. Mais 1 vezes 3, 3. Mais 3. Então, vai ficar aqui, ó, 3 menos 2, 1. 1 mais 3, 4. Prontinho. Agora vamos para o último aqui. 0 vezes 1, 0. Mais e menos, na regra de sinais, vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 3, 12. Mais 12. Então, menos 4 mais 12, ou 12 menos 4, vai dar 8. Ou, né, na regra de sinais lá que a gente usa, ó, o sinal do maior, primeiro, ó, 12 é o número maior, ele é positivo, e aí faz a subtração. 12 menos 4 vai dar 8, ok? Então, achamos os valores, ó, da segunda comum. Então, é só montar aqui a matriz resultante e colocar os valores, ó. 5, 8 e 0. 5, 8 e 0. 7, 4 e 8. 7, 4 e 8. Certo? Então, está aqui a nossa matriz resultante da multiplicação dessas duas matrizes, ok? Mais um exemplo aqui. Vamos verificar aqui. Essa matriz aqui, ela é da ordem. Ela tem duas linhas. E tem uma, duas, três colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. A B tem uma, duas, três linhas. Vou pôr aqui para a gente poder fazer aquela jogadinha. E tem três colunas. Então, é a matriz 3 por 3. Certo? E o que a gente vai fazer agora? Vamos verificar aqui se pode fazer. Ó. A quantidade de colunas dessa matriz tem que ser igual à quantidade de linhas dessa daqui. Ó. Aqui ela tem três colunas e aqui tem três linhas. Então, beleza, ok, dá para fazer, certo? Agora, o tipo de matriz que a gente vai resultante, né? Você pega com os números aqui dos extremos, os números que sobraram, ó. Vai ser o 2 e o 3. Então, a taxa aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3. Então, a matriz resultante, ou matriz produto, vai ser a matriz 2 por 3. Tá? Vou montar ela aqui, ó, só para você ter uma ideia. Tá? Então, matriz 2 por 3, então são duas linhas, ó, A e A, e três colunas, A e A e A e A. Essa é a nossa matriz genérica, né? Vocês lembram? Então, essa aqui, ó, primeira linha, primeira linha, segunda coluna, e terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, e segunda linha, terceira coluna. A matriz resultante tem que ficar nesse formato. Então vamos lá começar a multiplicar. Já identificamos aqui o tipo de matriz, já identificou o que dá para fazer. Então agora a gente vai multiplicar. Então eu vou copiar aqui embaixo. Vamos pegar a primeira linha, primeira coluna. Então, ó, multiplicar 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 5 vezes 5, 5 vezes 5, mais menos 2 vezes 9. Menos número negativo para entre parênteses, ó, menos 2 vezes 9. Certo? Primeira linha com a primeira coluna já está multiplicada. Agora a gente vai multiplicar a primeira linha de novo, só que pela segunda coluna. Então, vamos lá. 3 vezes 3, vou pôr aqui, ó,
primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 3, mais 5 vezes menos 7, 5 vezes menos 7, mais menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0. Então, já multiplicou a segunda coluna, e agora a gente vai multiplicar de novo, mas só que pela terceira coluna. Então, ó, primeira linha de novo, e terceira coluna. Então, vai 3 vezes 1, terceira coluna aqui, ó, 3 vezes 1, mais 5 vezes menos 2. 5 vezes menos 2, mais menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3. Multiplicou aqui as três colunas, então agora a gente vai pegar a segunda linha. Então vamos pegar aqui a segunda linha com a primeira coluna, tá? Então, segunda linha, primeira coluna. Então, 2 vezes 2, 2 vezes 2, mais 8 vezes 5, 8 vezes 5, mais menos 6 vezes 9, menos 6 vezes 9. Agora, segunda linha com a segunda coluna. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais 8 vezes menos 7, 8 vezes menos 7, mais menos 6 vezes 0, menos 6 vezes 0. Agora, a última multiplicação, né? Multiplicou a primeira, a segunda coluna, agora a gente vai multiplicar a terceira. Então, segunda linha de novo, pela terceira coluna. Então, vai ficar primeiro número com primeiro número, ó, 2 vezes 1 mais 8 vezes menos 2, 8 vezes menos 2, mais menos 6 vezes menos 3. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, é isso. Mais menos 6 vezes menos 3. Menos 6 vezes menos 3. Pronto. Já montamos as multiplicações, né? Agora é só fazer o resultado. Agora vamos resolver. Vou pôr aqui as contas e depois a gente monta a nossa matriz. Ó. Então, 3 vezes 2, 6. Mais 5 vezes 5, 25. Mais e menos dá menos. 2 vezes 9, 18. Então, ó, 6 mais 25, 31. 31 menos 18 vai dar 13. Tá? Isso, 13. Então, achamos o primeiro resultado. Vamos fazer o de baixo aqui. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 8, 40. Mais 40. Agora, mais e menos dá menos. 6 vezes 9, 54. Então, ó, 40 mais 44. 40 mais 4 dá 44. Menos 54. Então, ó, a adição, você vai pegar o sinal do número maior, que é o 54, e faz a subtração. 54 menos 44 dá 10. Agora, na segunda coluna. 3 vezes 3, 9. Mais e menos dá menos. Então, vai ficar 5 vezes 7, 35. Agora, mais e menos dá menos. 2 vezes 0, 0. Então, 9 menos 35, mantém o sinal, vai ficar 9 menos 35, você pega o sinal, mantém o sinal, deixa eu pôr aqui, ó, mantém o sinal, faz 35 menos 9,
vai dar 26. Então vai ficar 26 menos zero, vai continuar, menos 26. Então achamos aqui, né, na segunda coluna, agora vamos para de baixo. 2 vezes 3, 6. Mais e menos dá menos. 8 vezes 7, 56. Mais e menos dá menos. 6 vezes 0, 0. Então, ó, 56, 6 menos 56, número maior é menos, e faz a subtração. 56 menos 6, 50. Terceira coluna, 3 vezes 1, 3. Mais e menos dá menos. 5 vezes 2, 10. E agora aqui, ó, mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. Então, 3 menos 10 vai dar menos 7. Menos 7 mais 6, menos 1. Certo? Agora vamos para de baixo. 2 vezes 1, 2. Mais e menos dá menos. 8 vezes 2, 16. E agora aqui, ó, mais e menos dá menos. Menos com menos dá mais. 6 vezes 3, 18. Agora a adição, ó. 2 menos 16 vai ficar menos 14. Menos 14 mais 18, ou mais 18 menos 14, vai dar mais 4. Pronto, achamos os resultados. E agora a gente vai montar aqui a nossa matriz produto. É só colocar os resultados, ó. 13 menos 10, menos 26, menos 50, menos 1 e mais 4. Certo? Ó, ele é trabalhoso assim, mas é porque eu faço ele passo a passo, tá? Como a gente está aprendendo, então eu faço passo a passo. Eu aconselho que você faça dessa forma também, entendeu? Mas se você já tiver craque, já tiver ali, né, com mais experiência, você pode fazer direto também, né? Em vez de você montar aqui, quando, por exemplo, aqui esse que está montado, ó, 2 vezes 1, em vez de você colocar aqui, né, 2 vezes 1, você já coloca 2, né? Já coloca o resultado. Então você já pode adiantar. Você não precisa montar também a matriz, né, genérica. Você já sabe que vai dar uma matriz 2 por 3, então no final você já monta ela. Então, como é passo a passo para a gente aprender, né? Então eu faço por partes, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Beleza, um abraço. Aqui a gente tem duas matrizes, né? Ó. Aqui é a matriz 2 por 2. Aqui é a matriz. Só colocar aqui a cor. Aqui é a matriz 2 por 2. Aqui também é a matriz 2 por 2. Certo? Então, ó, aqui a gente sabe, ó, tem a mesma quantidade de linhas e colunas. E o resultado também vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? As matrizes são iguais. A matriz resultante também vai ser. Tá? Então, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa nas outras. Multiplicar aqui a primeira linha pela primeira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 1. Vou abrir a matriz aqui, ó. 2 vezes 1 mais segundo número com segundo número, uma vez menos 2. Pronto, montou aqui a primeira. Agora vai montar a primeira também, só que com a segunda coluna. Então vai ficar 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, lembra o número negativo entre parênteses, e segundo número com segundo número, mais uma vez zero. Agora multiplicou pelas duas colunas, agora a gente vai pegar a segunda linha e fazer a mesma coisa, multiplicar pelas duas colunas. Então, multiplica pela primeira coluna aqui
primeiro, né? Então vai ficar 0 vezes 1, 0 vezes 1, ó, segunda linha, primeira coluna. Então 0 vezes 1 mais 1 vezes menos 2. 1 vezes menos 2. Agora nós vamos para a segunda coluna. Então, segunda linha, segunda coluna. Então, multiplica primeiro com primeiro. Vai ficar 0 vezes menos 1 mais segunda linha, segunda coluna. Segundo número, 1 vezes 0. 1 vezes o 0. Montou a estrutura, agora aqui é só calcular agora, né, resultados. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos, 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Agora de baixo, 0 vezes 1, 0, mais e menos dá menos, 1 vezes 2, 2. 0 menos 2, menos 2. Segunda coluna. Mais e menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 0, 0. Mais 0. Menos 2 mais 0, menos 2. Agora aqui embaixo, 0 vezes menos 1 vai ficar 0. Mais 1 vezes 0, 0. Então, 0 mais 0 é 0. Prontinho. Agora a gente monta a nossa matriz resultante, né? Vai ficar 0 sobre menos 2. E aqui, menos 2 sobre 0. Pronto. Está terminada a nossa matriz aqui, nossa multiplicação. Beleza? Valeu! Esse exemplo de adição eu deixei para fazer agora porque ela envolve a multiplicação, tá? Como a gente está falando de multiplicação, então deixei para dar um exemplo desse exercício agora. Mas ele é mais fácil, ele não precisa fazer a multiplicação de colunas por linhas, né? Mas ele precisa ser multiplicado por um número aqui fora, né? Nesse exemplo aqui, a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, a matriz B também é 2 por 3, tá? E o que, que ele pede? Ele pede para determinar aqui 2 vezes o A mais 3 vezes o B, tá? Podia ser menos 3 vezes o B, tá? Não tem problema. Aqui, ó, 2 vezes A mais 3 vezes B, certo? O que, que é para fazer? É bem simples. Você vai pegar a matriz A e multiplicar por 2. Então, eu vou colocar, vamos montar aqui, é mais fácil fazendo. Ó. Vou pegar o número 2 e vou multiplicar a matriz A inteira. 2, o 0, o menos 1, o menos 4, o 1 e o 3. Então, eu vou multiplicar todos esses números internos, né, por 2. Então, eu vou montar aqui a matriz, né, fazendo a multiplicação. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2. Vou multiplicar agora aqui, ó, o 0, né, vai ser 2 vezes o 0. E vou multiplicar o menos 1, que vai ficar 2 vezes o menos 1. O 4 também, ó, vai ficar 2 vezes o menos 4, 2 vezes o 1 e 2 vezes o 3. Ok? Agora é só calcular o resultado aqui embaixo. Então, eu vou calcular aqui, ó, vou colocar. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, mais e menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Mais e menos aqui, ó. Mais e menos dá menos. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Tá? O professor pode fazer direto? Pode fazer direto. Como a gente está fazendo, está aprendendo, põe passo a passo. Mas você já pode, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Tá? Você já pode fazer direto, sem problema. Mas eu vou fazer passo a passo aqui para ficar mais fácil de entender.
Pega a matriz B. O que está pedindo a matriz B? 3 vezes o B. Então, eu vou pegar aqui, multiplicar 3 vezes os números que estão aqui dentro. O 0, o menos 1 e o 2, o 5, o 0 e o 6. Tá? Vou fazer passo a passo aqui. Ó. Vai ficar 3 vezes o 0. Aqui, 3 vezes o menos 1 e 3 vezes o 2. Aqui embaixo vai ficar 3 vezes o 5, 3 vezes o 0 e 3 vezes 6. Agora é só resolver, é só efetuar, né? Então vai ficar 3 vezes 0. Vou colocar mais perto aqui, porque a gente já vai resolver também. Tá? Então vai ficar 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos, mais com menos, dá menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Tá? Cada um na sua posição, sem trocar. O que mais está pedindo? 2 vezes A mais 3 vezes B. Aqui já está 2 vezes A e aqui está 3 vezes B. Então é só somar. Agora a gente faz a adição, como a gente fez na atividade passada. Então é só somar. Vai ficar 4 mais 0. Deixa eu pôr aqui a matriz resultante aqui. 4 mais 0, 4. 0 menos 3 vai ficar menos 3. E menos 2 mais 6, mesma coisa que 6 menos 2, vai dar mais 4. Agora, menos 8 mais 15, ou 15 menos 8, vai dar mais 7. 2 mais 0 vai dar 2. E 6 mais 18, 24. Tá? E essa aqui é a nossa matriz resultante. Ok? Joia!